Oi, galera, tudo bem? Então, hoje nós daremos início aos nossos estudos de língua portuguesa, ok? No volume 3. Então, eu convido você a pegar o seu livro didático, o volume 3, e neste dia nós faremos as atividades das páginas 17 a 19, ok? Então, assim, a primeira atividade que nós iremos fazer é referente a este poema Táxi. Então, eu convido você a ler com bastante atenção este poema, né? Prestando atenção em cada verso, nas rimas, na musicalidade, em todas as coisas que se encontram nele, porque rima, musicalidade, versos são características do gênero textual poema. Então, eu convido você a ler com bastante atenção e as atividades da página 18 são referentes a este poema, tá? As atividades 2 a 6 são atividades que pedem uma, uma, uma opinião. Então, todas as questões são pessoais. Eu convido você a lê-las com bastante atenção e responder o que você acha, ok? Na atividade 7, nós temos aqui: releia o último verso do poema O Táxi, mas a corrida mesmo é a vida. A palavra corrida, ela aparece 2 vezes no poema, tá? Mas ela apresenta o mesmo significado nessas ocorrências. Você vai conversar com alguém da sua casa para verificar, tá? Se as palavras corrida têm o mesmo significado nas 2 vezes que ela aparece no poema, tá? Depois, aqui nós temos, pessoal, as alternativas que representam possíveis sentidos deste verso. A vida não passa de uma corrida, a única maneira de viver é correndo, o táxi trabalha muito, por isso sua vida é uma eterna corrida, tá? Na página 19, nós iremos fazer alguns exercícios referente à concordância entre pronome pessoal e verbo. Pessoal, eu gostaria de pedir a vocês um pouquinho de atenção para que nós possamos relembrar o que é concordância entre pronome pessoal e verbo. Então, assim, estamos estudando essa semana a questão dos verbos, o que eles são, os modos verbais, os tempos verbais, certo? Então, assim, caso você tenha alguma dúvida, volte às outras videoaulas, né, para que você, de português, de língua portuguesa, que se refere a tempos verbais, para que você possa esclarecer isso, tá? Então, assim, quando nós nos referimos aos pronomes pessoais, os pronomes pessoais do caso reto, mais especificamente, que são os que nós iremos tratar nesse exercício, são os pronomes eu, tu, ele, nós, vós e eles, tá? Estes pronomes são os pronomes pessoais do caso reto. Então, o verbo ele tem que concordar com ele. Pronomes pessoais do caso reto e pessoas verbais são a mesma coisa, tá? Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, eu, tu, ele, ou ela, né? São pronomes do caso reto. Então, o verbo tem que concordar com essas pessoas. Por exemplo, você não fala nós fomos, né? Nós fomos, né? Você não fala nós come. Às vezes, as pessoas até falam assim por conta da cultura, mas não é correto, é nós comemos. Então, o pronome pessoal concorda com o verbo e o verbo concorda com o pronome pessoal, tá? Eles têm que caminhar juntos. Então, aqui, eu convido você a ir no exercício da página 19 e tentar fazer. Pause este vídeo e, a partir do que nós conversamos, tente fazer as atividades, ok? Pessoal, então agora que você já pausou o teu vídeo e tentou fazer, se você não conseguiu, não tem problema, nós corrigiremos e você vai esclarecendo as suas dúvidas. Caso ainda persista alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Então aqui, leia este trecho do poema. O passageiro apressado senta no banco. De quem o poeta está falando? Quem senta? Né? O verbo é o sentar. Quem senta?
Ele, quem é ele? O passageiro, tá? Então, de quem o poeta está falando? Do passageiro apressado, tá? Reescreva esses versos substituindo o passageiro apressado por um pronome. Então, o passageiro apressado equivale a qual pronome? Ele, tá? O que é o pronome? Ele substitui o nome, lembra? É a classe gramatical que substitui o nome. Então, quando nós estamos nos referindo ao passageiro, nós estamos nos referindo a ele. Então, ó, como que eu poderia reescrever utilizando o pronome? Ele senta no banco do lado. E se fosse mais de um passageiro? Tá? Então, ele é o pronome do caso reto que está no singular. E se fossem mais passageiros? Seriam eles. Então, como que ficaria este verso? Eles sentam no banco do lado. Então, ó, percebam. O verbo, assim como o pronome está no plural, o verbo também vai para, né, também concorda com o pronome, tá? Ele não está mais ele não está mais no singular, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a explicação daquilo que eu falei. Concordância verbal ocorre quando flexionamos o verbo para que concorde com o sujeito. O verbo concorda com o pronome em pessoa, eu, tu, você e ele, e em número, singular e plural, tá? Então, é o que nós vimos no exercício anterior, né? Se o verbo ele concorda em número. Se o pronome está no singular, o verbo estará no singular. Se o pronome está no plural, nós temos que flexionar o verbo para o plural também, tá? 2. Complete as frases com os pronomes com o verbo indicado. Utilize o tempo presente e faça a concordância correta com o pronome, tá? Então, aqui a gente tem algumas coisas a fazer. Primeiro, tem o verbo aqui, tá? Eu tenho que colocar o verbo no presente e fazer concordância com o pronome. Então, mandar vai ficar manda, porque ele manda. Deixar, deixo, eu deixo. Pegar, pegamos, ó, nós não pegamos. Agradecer, tem que concordar com o pronome você, vocês, então vai ficar agradecem. Chegar, tem que concordar com o pronome você, então vai ficar chega. Ok, pessoal? Então, essas foram as nossas atividades referentes ao livro didático. Agora eu convido você a pegar o seu livro de atividades e fazer atividades pertinentes a este conteúdo, tá? Lá na página, pessoal, vocês vão fazer as atividades das páginas 9 a 11 do seu livro de atividades. Então, pausa este vídeo e vai lá no seu livro de atividades, ok? No livro de atividades, nós temos aqui, a partir do exercício 11, um outro poema com o título Cordel Moderno, Tecnologia do Agora. Então, você vai ler este poema com seus versos e com seus 2 estrofes, tá? Para responder às questões pertinentes a ele. Como eu já pedi para que vocês fizessem antes a leitura e a realização das atividades, vamos corrigir, tá? Então, qual é o título do poema? Cordel Moderno, Tecnologia do Agora. Quem é o autor? O autor sempre está aqui, tá? Na bibliografia. Então, Duarte é o sobrenome que vem em letra maiúscula primeiro, aí vem uma vírgula e o primeiro nome. Então, o nome do autor é Milton Duarte. Releia este trecho. Estou ficando cansado da tal tecnologia. Só se fala por e-mail, mensagem curta e fria, Twitter e Facebook. Porque o autor do texto se diz cansado das novas tecnologias, tá? Porque, segundo ele, né, o que nós podemos entender nas entrelinhas deste poema, isso afasta as pessoas do contato íntimo, do contato pessoal, do contato face a face. B. Que formas de comunicação são citadas? Então, nós temos aqui o e-mail, as redes sociais, né, que são representadas pelo Facebook e Twitter. Na 9. Para o poeta, por que as coisas não são mais como antes? Tá? Porque as mensagens em geral são abreviadas.
tá? E as pessoas costumam utilizar imagens para expressar sentimentos, tá? 16. Você costuma abreviar as palavras quando escreve mensagens? Quais? Então, aqui nós temos sugestões, né, de algumas palavras. Eu costumo abreviar, vocês já podem ter observado nos nossos grupos, né? O você pelo VC, o também pelo TB, e assim vai, né? Agora, atividades referentes às concordâncias entre pronome pessoal e verbo. Então, aqui nós deveríamos encontrar os pronomes pessoais no caça-palavras, como vocês veem aqui, né? E aqui tem um post-it que fala que os pronomes pessoais indicam as pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala, de quem se fala. Essas palavras podem ser usadas para substituir os substantivos, que são os nomes, né? O que nomeia as coisas. E evitar repetições, tá? 18. Reescreva as frases substituindo os termos destacados pelos pronomes presentes nos caças-palavras. Então, você tem que substituir os termos destacados pelos pronomes que você encontrou aqui em cima. Então, aqui, minha esposa e eu. Quem são minha esposa e eu? Somos nós. Compramos uma chácara. Osvaldo. Quem é Osvaldo? Ele cozinha com muito cuidado. Meus primos. Quem são? Eles saíram para caminhar. O mar inspira o poeta, vai ficar ele inspira poeta. Os amigos estão organizando uma festa surpresa. Eles estão organizando uma festa surpresa. Complete as frases com os pronomes pessoais, concordando com os verbos. Então, você vai ler a frase e, a partir do contexto, completar com os pronomes pessoais. Então, na letra A vai ficar eu, na letra B pode ser tanto ele quanto ela, na letra C, nós, na letra D, eles, na letra D, eles, na letra F, ele ou ela, e na letra G, eu. Na letra H, tu, na letra I, vós, tá? 20. Leia a frase a seguir. Eu entrei e vi um homem sentado olhando pela janela. Agora complete as alternativas com os verbos entrar e ver, do pretérito perfeito do indicativo, concordando com os pronomes, tá? Então, aqui a gente tem um outro tempo verbal, que é o pretérito perfeito. O que é o pretérito perfeito? É um verbo que se refere, pessoal, ao passado. Então, esta ação no passado, ela aconteceu e terminou. Por isso, se refere ao pretérito perfeito, tá? Então, o pretérito perfeito se refere a uma ação que ocorreu no passado e que ela teve o fim no passado, tá? Mais para frente, vocês verão que nós teremos algumas atividades referentes também ao pretérito imperfeito, tá? Que é o outro tempo verbal que se refere ao passado. Mas nós vamos fazer passo a passo. Então, agora, o que você tem que memorizar é que o pretérito perfeito se refere a uma ação que aconteceu no passado e terminou no passado, tá? Por isso, o pretérito perfeito, que é perfeito, que tem início e que tem fim, tá? Aí, aqui, nós temos que completar com os verbos entrar e ver no pretérito perfeito. Então, aqui, vai ficar tu entraste, tu viste. Ele entrou, ele viu. C. Nós entramos e vimos. Vós entrastes e vistes. Eles entraram e viram. Tá? Texto de opinião. Relacione as colunas observando a concordância entre os pronomes pessoais e as formas verbais. Então, aqui está a coluna com os pronomes pessoais e aqui estão as formas verbais que se referem a eles. Então, vai ficar F, A, D, B, E e C. Ok? Pessoal, então estas foram as nossas atividades. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato comigo, tá? Para que nós possamos sanar essas dúvidas. E aí, nós estamos aí. Deus abençoe vocês, um abençoado dia, tá? E que nós possamos nos encontrar logo logo.